Rádio Transamérica passa a transmitir, nesse momento, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas. Muito bem, uma ótima noite para você que acompanha a Rádio Transamérica em 91,3 em todo o Vale do Rio Tijucas e também no nosso site transamericalitoral.com.br. Inclusive, estamos de site novo. Convido você para acessar o site e, claro, convido você para acompanhar todas as segundas e quintas a nossa transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do município de Tijucas. E mais uma vez, é claro, a gente fala ao vivo aqui da Câmara bem no município, bem no centro da cidade, e convida você para dentro de alguns minutos acompanhar mais uma vez a sessão. São os vereadores reunidos aqui no município de Tijucas. Fique ligado também no nosso facebook.com/Transamérica Tijucas. Lá você fica por dentro das novidades também. Acompanhe os detalhes sobre as transmissões da sessão da Câmara, as novidades também como promoções e outras coisas da Rádio Transamérica. Então, mais uma vez, uma ótima noite para você, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Dentro de alguns minutos, passamos a transmitir mais uma vez a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas. Boa noite aos ouvintes da Transamérica. Hoje, dia 25/3/2013, a última sessão legislativa do mês de março. Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido agora a senhora secretária, vereadora Elizabeth Miames, a fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Luiz Rogério da Silva. Presente. Vereador Éder Muraro. Vereador Paulo Sartori. Presente. Vereador José Leal da Silva Júnior. Presente. Vereadora Lialda Lemos. Presente. Vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Presente. Vereador Antídio Pedro Reis. Presente. Vereador Roberto Giacomossi. Presente. Vereador Jean Carlos dos Santos. Presente. Vereador Edson Souza. Presente. Vereadora Elizabeth Miames. Presente. Passamos agora ao pequeno expediente. Convido a senhora secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do 1º ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 21 de março de 2013. Aos 21 dias do mês de março de 2013, às 20 horas, esteve reunido a Câmara de Vereadores de Tijucas, na sala das sessões em seu edifício, na rua Coronel Bisley, número 181. Havendo o número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião.
Pequeno expediente. O senhor presidente convidou a senhora secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores, estando todos presentes. Ato seguinte foi lida a ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2013, sendo aprovada. O senhor presidente convidou a senhora secretária para fazer a leitura do expediente recebido. Lido o expediente, passou-se para o grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores: Lialda Lemos, José Leal Silva Júnior, Éder Muraro, Sérgio Murilo Cordeiro, Fernando Fagundes, Luiz Rogério da Silva e Jean Carlos dos Santos. Prolongamento do grande expediente. O senhor presidente colocou em discussão e votação a indicação número 20/2013, de autoria do vereador Paulo Sartori, e as indicações número 77 e 80, de autoria do vereador José Leal da Silva Júnior, sendo todas aprovadas. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação os requerimentos números 53 e 61/2013, de autoria do vereador Éder Muraro. Requerimento número 59/2013, de autoria do vereador Wilson José Porcíncula, e o requerimento número 60/2013, de autoria dos vereadores Wilson José Porcíncula e José Leal Silva Júnior, sendo todos aprovados. Ordem do dia. O senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei número 418/2013, sendo aprovado. Em segunda discussão e votação, o projeto de resolução número 63/2013, sendo aprovado. Não tendo mais projetos para o dia, o senhor presidente passou para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senhor vereador Edson José Souza, o projeto de lei número 2176/2013 e o projeto de lei complementar número 16/2013, para que seja dado o parecer conforme as normas regimentais. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 25 de março de 2013, no plenário da Câmara Municipal, à hora regimental. E para constar, foi lavrada a presente ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em única votação, a ata. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata. Solicito agora a senhora secretária que faça a leitura do expediente recebido. Expediente recebido. De Cristian Rocha Neves, diretor-presidente do Previsert, respondendo ao requerimento número 21/2013, de autoria do vereador Luiz Rogério da Silva, do presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente de Tijucas, senhor Alex Bastos, convocando para a reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente, que acontecerá no dia 8 de abril de 2013, às 19 horas, na sede da Secretaria de Educação Municipal, conforme edital em anexo, e para tanto solicitam a confirmação dos representantes desta Casa Legislativa ou a substituição dos membros, já que o mandato é de 2 anos, contado da primeira eleição realizada no dia 28 de agosto de 2011. Da secretária municipal de saúde, Rosicler Furtado, encaminhando o balancete referente ao mês de janeiro de 2013. Do executivo, respondendo ao requerimento número 41/2013, do vereador Wilson José Porcíncula. Do executivo, respondendo ao requerimento número 39/2013, de autoria do vereador Éder Muraro. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2178/2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos de promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 420/2013, de autoria do vereador José Leal Silva Júnior. Denomina de Marino Maciel a servidão que identifica. Indicações do vereador Éder Muraro, número 83, do vereador Sérgio Murilo Cordeiro, 84 e 85, requerimentos do vereador José Leal Silva Júnior, número 70, do vereador Paulo Sartori, número 68, do vereador Sérgio Murilo Cordeiro, número 71 a 77/2013. É esse o expediente, senhor presidente. Passamos agora ao grande expediente. E conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador
Jean, do PSC, por até 4 minutos. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica FM, em particular hoje para minha amiga Andréia, mulher do Beto, lá do Pernambuco, que sabe das dificuldades daquele bairro e que sempre nos mantém atento às situações novas que vêm acontecendo no bairro. Quero agradecer também a presença de Israel Melhorini hoje, um grande amigo, um grande correligionário que me acompanhou por todo o meu percalço e acompanhou a minha Via Cruz para que a gente pudesse estar aqui hoje representando na Casa do Povo os nossos munícipes. Notícias e avisos paroquiais para hoje. Nossos avisos paroquiais hoje serão bem light. Nós temos hoje uma notícia muito bacana para a área da saúde, que é o programa Saúde Não Tem Preço do governo federal, para as pessoas que sofrem e precisam de tratamento para diabetes, asma e hipertensão. Esses medicamentos são distribuídos de forma gratuita nas drogarias que têm convênio com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. As pessoas que tiverem a necessidade de utilizarem medicamentos dessa natureza, elas devem levar a receita até lá, junto com a receita que tem a validade de até 120 dias, CPF, um documento com foto. É imprescindível que a pessoa, na hora de pedir a medicação, que ela peça a medicação pelo princípio ativo, não pelo nome de mercado. Você vai encontrar toda a orientação e toda a tabela com todos os princípios ativos de cada um desses medicamentos lá na minha fanpage, no meu portal, que é o Fala Tijucas, ou então provavelmente nós passaremos agora, você vai poder encontrar também essas informações no Câmara Tijucas. Outra notícia muito bacana é que o governador também sancionou uma lei agora que regula os salários mínimos de Santa Catarina. Isso ele vai falar de cada classe e quanto vai ser feita a revisão de cada classe. Isso também você vai encontrar agora na fanpage da Câmara de Vereadores de Tijucas. Como sempre, estamos sempre bem orientados pela Ju Peixoto, que nos deixa sempre a par das boas notícias. Então você pode daqui a alguns minutos já estar entrando através da fanpage Câmara Tijucas e encontrar ali todos os salários que serão revistos através do projeto de lei do nosso governador. E por último, mas não menos importante, agora no dia 6 de abril nós teremos um workshop ministrado pelo nosso amigo e radialista Douglas Tedesco, trabalhando alguns temas importantíssimos para o pessoal da área de comércio e também para nós vereadores, que eu acredito que sempre é interessante. Serão tópicos abordados: autoestima, relaxamento, respiração e alongamento, trabalho de voz, bases da comunicação empresarial, como estimular sua criatividade, trabalhos dinâmicos e desenvolvimento humano e muito mais. Então, para você que tiver interesse em fazer um curso de oratória, nós teremos esse curso à disposição. Ele será realizado no dia 6 de abril, sábado, das 8 às 12 e das 14 às 17. As inscrições vocês podem fazer na Secretaria de Cultura, lá com a nossa amiga Noca, ou também através do telefone 3263-5665. 3263-5665. E para último, para fechar, agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo da não ampliação do presídio de Tijucas. Entre eles, todos os vereadores da Câmara Municipal, OAB, prefeito, o senhor Valério, e os munícipes do modo geral, que lutaram de forma veementemente através dos meios de comunicação, através de contatos interpessoais, possibilitando a nós que nós não tivéssemos nesse primeiro momento essa tão desagradável ampliação do presídio de Tijucas. Demais, uma boa noite a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Dando continuidade ao grande expediente, passo ao vereador José Roberto Giacomossi, do PSD, por até 4 minutos, a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Quero fazer um cumprimento especial ao ex-vereador Raulzinho, Gilmar Martins, que se faz presente aqui na casa hoje, nossos amigos Cláudio, Guinho, Éder e a todos os presentes. Presidente, recebi hoje uma visita ou uma conversa de um amigo que mora hoje na Rua do Caju, e a gente sabe a realidade daquela rua, o que está acontecendo com a empresa Cosatel. E não só naquela rua, como em demais ruas do nosso município. Realmente é uma vergonha o trabalho que está sendo feito pela empresa. As pessoas estão com o calçamento em frente às suas casas muito danificado, com dificuldade até para sair com seus veículos. Então, fazer um pedido especial hoje
à administração, ao prefeito Valério e sua equipe, que deu atenção, preste atenção nessa situação da Cosatel, porque realmente a situação é muito delicada. Eu acho que uma empresa do tamanho da Cosatel, eu acho que tinha que fazer um serviço muito mais adequado com a realidade da nossa cidade hoje, que vem crescendo a cada dia. Também, na comunidade onde eu vivo, Nova Descoberta, a gente conversa diariamente com a população. A gente fez a visita, né, na escola Olívia Baixo, junto com o deputado Serafim Venzon, e a gente vê a realidade da escola. Quero dizer à comunidade que estamos empenhados aí, junto ao governo do estado, junto à Secretaria Regional de Brusque, buscar recursos sim, para que a gente faça uma grande reforma naquela escola, e não só na escola estadual da Olívia Baixo, mas como nas outras 3 escolas que tem aqui no município de Tijucas. Também parabenizar a equipe do SAMAI, que trabalhou todo final de semana para que a água pudesse ser restabilizada. Foi um trabalho muito importante da equipe, mesmo no ato de suas obrigações, mas estiveram lá desempenhando um grande trabalho para que a cidade não ficasse sem água. Então, parabéns aí à equipe do SAMAI pelo trabalho que fez neste final de semana para restabelecer a água. E para terminar a minha fala, presidente, só quero agradecer também o convite da ex-presidente do PSDB, Lealda Lemos, que na última sexta-feira, na sua reunião ali, já que nós temos aqui a democracia tem que imperar perante a nossa casa, estive lá presente, e parabenizar a ex-presidente e agora também o futuro presidente do PSDB de Tijucas, Dr. Márcio Rosa. Boa noite. Dando continuidade ao grande expediente, passo a palavra agora ao bloco PT, PSDB e PP por até 11 minutos. Vereador inscrita, vereadora Lealda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, ouvintes da Transamérica. Quero aqui, até iniciar, dando uma boa noite, um cumprimento especial ao Gilberto, a esposa Sirlene, o seu filho Gabriel, que se fazem presente, os nossos tucanos, ao Ed Vargas, ao Jussi Pacheco, os nossos ex-funcionários dessa casa. A gente sente muita falta de vocês, né? E os demais que se fazem presente, professor Leandro, Gilmar Martins, Raul, bem-vindos à casa. Quero até iniciar também dando os parabéns e agradecendo ao pessoal do SAMAI, que não mediu esforços durante esses dias, na crise que nós passamos, no desespero que nós estávamos, sem água em nossas casas. Arriscaram as suas vidas, não são funcionários novos, são pessoas já até de idade que estavam lá, sem nenhum equipamento de segurança, para abastecer novamente as nossas casas e trazer a água, que nós já estávamos aí com uma indignação total, porque faz 2 anos, vai fazer quase 2 anos, que aquela ponte está quebrada e até agora não tomaram providência, e já sabíamos que isso iria acontecer. Quero dizer aqui que na sessão passada, a vereadora usou o termo corja para a administração municipal. E reafirmo o que digo, não retiro o que eu disse. Realmente, enquanto tiverem administradores que fazem do dinheiro público benefício próprio, para mim são desprezíveis, são corjas. O dinheiro público é para benefício da população de Tijucas e não para 2 ou 3 apadrinhados ou para benefício do seu bolso. Nunca usei dessa tribuna, durante o período que eu estive nessa casa, e estou nessa casa, para falar uma inverdade sequer. Todas elas eu trouxe documento, disse e reafirmo. O dia que eu fizer uso da tribuna para mentir, eu peço exoneração. Peço exoneração. Posso estar equivocado em alguns pronunciamentos. Não sou detentadora do saber. Não sou. Não conheço tudo. Não falei aqui em momento nenhum da moral da vereadora, da secretária Sheila. Venho aqui em uso desta casa e uso desta tribuna, honrando o meu salário, falando da administração e da competência, sim. É
é incompetente. Vejam vocês que agora sai um decreto de emergência no município de Tijucas, onde alegam que há interrupção de acesso às localidades rurais e urbanas do município de Tijucas. Desde quando que nós não temos acesso à comunidade rural ou urbana do nosso município? Não entra mais ninguém em Tijucas. O único acesso que nós não temos é o da Itinga e vai fazer quase 2 anos. Alegam aqui que foi dispensada as aulas. Um dia apenas, por incompetência, porque aquela ponte já podia estar pronta. O vereador Edson, que aqui está, fez uma emenda num projeto que já veio a esta casa logo em seguida a ponte ter caído, onde o ex-prefeito vetou e o futuro que está lá sentado compactuou, pedindo para a bancada votar contra. Dos 6 milhões de empréstimo do Badesc, era para tirar para fazer a ponte, mas não aceitaram. Deixaram aquela comunidade da Itinga sofrendo e ainda estão sofrendo. E aí querem bater no peito e defender. Claro, são obrigados a defender, são beneficiados. São beneficiados. Ficam chateados quando se fala em Marajá e quando se fala em fantasma. Nobre vereador, o que o senhor explica é que no final do ano passado o senhor não trabalhou e recebeu, inclusive o seu vale-refeição. E que este ano os funcionários braçais foram tirados da marmita. O senhor não tem vergonha? Vem falar em moral. O senhor recebeu sem trabalhar. O senhor foi um fantasma da prefeitura. Um fantasma da prefeitura. E aí vem pedir para a vereadora falar nomes. Eu não temo. Não venha com ataque pessoal para querer desmontar a vereadora, porque isso não vai acontecer. Tenho moral. Eu honro o serviço que eu faço nesta casa e o salário que eu recebo. Graças a Deus, tenho 31 anos de vida pública, nobre vereador. E não tem nada para falar da minha questão pública. Nada. Tá? Então não retiro, digo e afirmo, tá? Fala com orgulho da saúde de Tijucas, dizendo que os carros que levam, que não tenham informação, levam pessoas para quimioterapia. Estamos no século XXI, teríamos orgulho se nós tivéssemos um gestor, que tivéssemos um hospital funcionando com equipamento e que não precisasse botar pessoas arriscando vida nas estradas. Aí teríamos sim. O senhor falou aqui que vem R$1.900 do governo federal para fazer o saúde bucal na escola, onde não é feito. Onde não é feito? Onde está esse R$1.900? Não é feito. Isso é corrupção. Se não dá para pagar o funcionário, Gilmar, suspende o programa. Seja honesto. Não recebe e não desvia para outra situação. Não está sendo feito esse trabalho nas escolas. Então vem cheio de moral, cheio de razão, né? Quer com ataques pessoais. A tribuna não é para ataque pessoal. Aqui nós temos que falar da administração, do que está acontecendo. Falar que o Valério, o prefeito Valério, está 80 dias na casa. Sim, está 80 dias sim na casa. Bom tempo para administrar. Não mudou nada, continuou com o que estava. Falar de chuva torrencial. Nossas estradas, quantos anos que nós não conseguimos trafegar? É buraco em cima do buraco. Árvores colocando com sinalização que nem placa colocam para sinalizar as nossas ruas. E vem defender. Vem defender por quê? Vai trazer a essa tribuna, quando eu falei da questão do SAMAI, que tinha garrafa padronizada, copo padronizado, questões de filiações. Quem é que não sabe que o Márcio Rosa foi expulso do partido e não foi reconhecido pelo trabalho dele? Ele não veio em benefício próprio, ele não assumiu secretaria, nem botou dinheiro no bolso para ser o presidente do PSDB. Foi expulso do seu partido, honrou, nasceu, cresceu, foi PMDB, estruturou o PMDB dentro de Tijucas e foi açoitado e jogado fora.
Então não estou aqui defendendo e nem venho ter que estou envergonhada de ter ele no meu grupo hoje. Nem um pouco. Nem um pouco. Sentiria-me envergonhada sim se eu tivesse que pagá-lo para estar conosco. Mas não tive que fazer isso. Porque o homem que tem preço não tem moral. Homem que tem preço não tem moral. Sai de um partido, ocupa um outro partido em benefício próprio. Só vou se me der uma secretaria, ou se me der um salário X, ou me dar um terreno, ou me dar casa. Isto sim é imoral. Tá? E isto não aconteceu, graças a Deus. Tá? Não temos essa questão. Pergunta-me se eu sou o mais vultuoso sentimento de moralidade. Não sou. Não sou. E ninguém é. Ninguém é. Nem eu, nem o senhor e ninguém. Não existe essa questão. Não venha com essas questões de estar falando. Tá? Quando eu estiver aqui e falar alguma inverdade, quero sim que o senhor venha nesta casa e prove que eu estou falando em verdade. Prove, prove. Não venha aqui fazer discurso demagogos, porque isso não compensa. O senhor ainda é do tempo que acredita que o povo do Tijucas é burro, ignorante e que não sabe analisar a situação. Pediu-me para ir procurar no dicionário as informações. A ponte da Itinga não caiu em novembro. Quem não está informado é o senhor. A ponte da Itinga caiu em agosto. Quem está sem informação é o senhor. E ainda pede para mim olhar no dicionário, Gilmar. O que quer dizer corja? Que a senhora não pode chamar o Valério, a equipe do Valério. Enquanto estiverem usando mal e administrando em benefício próprio o dinheiro público, para mim será corte assim. Mude essa postura. Aí sim eu estarei elogiando aqui. Não tenho medo de vir aqui elogiar um trabalho bem feito. De forma alguma. Sabe, vereador Antílio Pedro Reis? De forma alguma. Agora o que estão fazendo é abusando com o povo. Saúde, sábado e domingo sem água. Eu estive lá, não tiveram a capacidade de chamar um caminhão-pipa para botar lá, fazer um curativo sem água. Isso é um absurdo. E ainda querem dizer que está tudo ótimo em Tijucas. Aliás, na próxima sessão, quero lhe trazer um dicionário, vereador. Quero lhe trazer um dicionário, porque a vereadora não sucedeu ao senhor, ela antecedeu a sua fala. Então, busque o dicionário, procure e usar as palavras corretas nesta casa. Muito boa noite e obrigado. Agora, conforme ordem de inscrição, dando continuidade, passa a palavra ao PMDB por até 21 minutos e conforme ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Edson José Souza. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os amigos aqui presentes. Eu gostaria, sim, de prestar algumas informações à comunidade com relação ao presídio de Tijucas. Muito se tem falado nos últimos meses, imprensa, vários vereadores aqui levantaram essa questão da expansão do presídio regional de Tijucas, mas todos sabemos que nós temos uma lei, a Lei Complementar número 5 de 2010, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do município de Tijucas. E quando nós fizemos esta lei, em 2010, que teve a participação de toda a comunidade, foi um trabalho longo, um trabalho bem feito. Lá na seção 6 da Macrozona Rural do Timbé, no artigo 68, a comunidade e a Câmara colocaram o seguinte artigo, e depois foi sancionado na época pelo prefeito Elmes Maneric. Artigo 68. A Macrozona Rural do Timbé abrange as localidades do Capim Branco, Itinga, Porto de Itinga, Timbé Norte e Timbé. Lá no seu inciso
do artigo 69, 13º, diz o seguinte: a existência do Presídio Regional de Tijucas. Isso nós colocamos na lei. Depois, no artigo 70, diz o seguinte: constitui objetivos específicos da macrozona rural do Timbé. Lá no inciso 6 diz o seguinte: criar diretrizes para o presídio regional. 7º, garantir a segurança em torno do presídio. 8º, limitar a expansão da área do presídio. Botamos aqui, limitar a expansão da área do presídio. Depois, no artigo 75, ficam definidas como áreas especiais de interesse institucional. No inciso 3º, do presídio localizada na macrozona rural do Timbé. Depois, o artigo 76, no seu inciso 3º, diz o seguinte: especificamente com relação à área especial de interesse do presídio, área situada na macrozona rural do Timbé, determinada pela distância de 200 metros ao redor do presídio regional de Tijucas. Isso quer dizer o quê? Que em torno do presídio, num raio de 200 metros, não se pode construir residência. Depois, no artigo 77, constituem objetivos específicos das áreas especiais de interesse institucional. Lá no inciso 3º diz o quê? Especificamente com relação à área especial de interesse do presídio. Item A, garantir que os espaços em torno do presídio não sejam ocupados por residências. E isso nós, a Câmara, a comunidade que participou da elaboração do plano diretor, colocou esse inciso, que em torno de 200 metros, com raio de 200 metros, não seja ocupado por residências. E no item B, não permitir a expansão do presídio. Então, o presídio de Tijucas, hoje, ele foi construído para 120 pessoas, 120 presos. É óbvio que a gente sabe que tem muito mais do que isso. Mas a lei complementar do plano diretor participativo do município de Tijucas proíbe a expansão. Então, esse negócio que ando falando aí, algumas pessoas, talvez que não tenham essa informação, tá? O presídio regional de Tijucas não pode ser expandido. Não pode aumentar o número de presos, com novas construções. Então, lá é o que está lá e fim de papo, tá? Porque a lei do plano diretor, que todos nós participamos, garante isso. A não ser que chegue alguém e faça assim, rasgue a lei. Aí, tudo bem. Mas enquanto existir essa lei, tenho certeza que o prefeito de Tijucas não pode dar alvará de licença para construção. Então, a comunidade de Tijucas, que anda meio apreensiva, incomodada, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Só se passar por cima da lei do plano diretor. Obrigado, boa noite. Conforme ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Boa noite, presidente Rogerinho, colegas vereadores, funcionários dessa casa, ouvintes da Transamérica, pessoas que nos honram aqui com as suas presenças. De forma toda especial, queria cumprimentar os valorosos funcionários da Secretaria de Saúde, o Cláudio, o Eduardo, o Dudu, o Cilion, o Jaime, conhecido por Júnior, e também o Luiz Fernando, que estão aqui hoje nessa casa e nos dão o prazer de acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo. E hoje temos, inclusive, daqui a pouco uma matéria
que trouxemos a essa casa e que é de interesse dos nossos funcionários da saúde. Eu falava na sessão passada, e a vereadora buscou parte da minha fala, a vereadora Lialda, parte da minha fala, sobre algumas questões que nós temos no município de Tijucas. E na oportunidade eu falava que a saúde do município de Tijucas, ela tem setores que são setores extremamente nervosos, são setores que são extremamente importantes. E um deles é a questão do transporte. E a vereadora dizia que o município gasta um sem número de recursos para levar gente para cima e para baixo. É claro, ela tem carro para andar, ela quando precisa se deslocar, ela se desloca de carro. Mas aquelas pessoas que precisam ir fazer um tratamento, que precisam ir para o CEPOM, que precisam ir para a hemodiálise 2, 3 vezes na semana, essas pessoas não dispõem a mesma condição que a vereadora dispõe. Até porque nós, para virmos aqui, é bom que a população saiba, nós recebemos líquido quase R$5.000 por mês para virmos aqui 2 vezes por semana, 6 vezes por mês. Então, se nós formos ver, cada vinda nossa nessa casa custa em torno de R$800 a R$900 para vocês do povo. Então, obviamente, com o passar do tempo, nós, aqueles que detêm mandato, conseguem sim ter uma condição social um pouco melhor do que aquele cidadão que está lá e que ganha um salário, 2, 3 salários. Então é fácil para quem dispõe de carro ridicularizar aquela necessidade de alguém que precisa estar sendo transportado. Dizer que nós deveríamos falar que seria uma coisa boa, uma coisa do futuro, ter aqui atendimento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, isso é uma falta total de conhecimento dos princípios básicos de saúde. A vereadora não tem noção quanto custa um tratamento de quimioterapia, não tem noção de quanto custa o tratamento de radioterapia, não tem noção de quanto custa um equipamento para fazer hemodiálise. Se fosse tão barato, só para ter uma ideia, nós não teríamos pacientes vindo de todas as regiões de Santa Catarina para a região de Florianópolis para fazer o atendimento. É claro, quem não convive com essa realidade não conhece. E quem não conhece acaba falando besteira, acaba falando aquilo que não sabe. Com relação ao programa de saúde bucal, questionar onde é que estão os recursos, mais uma falta de conhecimento. Mais uma falta de conhecimento da sua parte, vereadora. Por quê? Porque o programa de saúde bucal, ele não é somente para as escolas. O programa de saúde bucal é para atender também nos consultórios odontológicos. E nós temos hoje equipes de saúde da família bucal e equipes de saúde da família médico. Então ninguém está desviando nenhum tipo de recurso, porque eles estão dentro das unidades de saúde fazendo atendimento. Então quando se fala uma coisa, tem que realmente ter conhecimento de causa. Dizer que eu não trabalho e que eu não trabalhei. Os anos de 2009, 2010, 2011, 2012, principalmente os 39 meses que eu tive na Secretaria de Saúde, foram os anos que talvez eu mais trabalhei na minha vida. E trabalhei muito. E acho que o saldo é bem positivo. Outro dia, um vereador aqui, o vereador Tem, que hoje não está presente, questionava, fazia um requerimento sobre a condição em que está a UPA, a unidade de pronto atendimento. Mas nunca deram uma palavra
nessa casa, nunca deram uma palavra nessa casa para falar sobre a UPA. E quando nós tivemos a oportunidade de vir aqui conversar sobre saúde, no dia 19 de novembro de 2009, quando então o vereador Oscar Luiz Lopes fez um requerimento nessa casa para que eu viesse aqui falar sobre saúde, não deu quórum e tem aqui ata negativa, só estavam presentes 3 vereadores. 3 vereadores que se fizeram presente naquela oportunidade. E inclusive a vereadora também não estava. E inclusive o vereador também não veio. Não veio para discutir saúde. E passaram 4 anos falando em verdades, 4 anos mentindo para a população, 4 anos transformando aquelas pessoas que trabalham no dia a dia numa gestão em safados, em salafrários, em corja, como a vereadora coloca. E a vereadora me conhece. A vereadora já trabalhou comigo. Nós já trabalhamos juntos. A senhora sabe a minha forma de trabalhar. E eu também conheço a senhora. E conheço muito, muito bem. Sei a forma da senhora trabalhar. Então eu acho que não é de bom alvitre a senhora vir para essa casa e dizer que eu ganhei, recebi pagamento sem trabalhar. Eu quero e desafio que vejam a minha rescisão, porque foi feito um requerimento e vai vir aqui para essa casa, a rescisão dos funcionários comissionados da prefeitura, que inclusive teremos que fazer uma legislação própria para tal, e eu quero que a senhora encontre ali R$1 que eu tenha recebido no título rescisão como férias. Um único real. E eu trabalhei 39 meses em cargo comissionado. E não é vergonha nenhuma ocupar cargo comissionado. Não é vergonha nenhuma ocupar cargo comissionado. Não é vergonha nenhuma ser secretário de uma cidade. Não é vergonha nenhuma ser assessor, ser chefe de departamento, ser diretor. Porque no fundo, quando nós disputamos uma eleição e quando há disputa de eleição no município, o que se quer, o que é? O que é que se busca? Se busca a tomada do poder, se busca oportunidades, ou quem sabe, se o partido que perdeu as eleições em outubro passado, que repito, muitos, inclusive a senhora, ainda não conseguiram engolir a derrota democrática que o povo lhe impôs, e impôs aos seus seguidores e impôs aquelas pessoas que queriam mudar os rumos de Tijucas. O povo disse não a essa gente. O povo deu um não rotundo. Falaram que foi uma eleição com diferença pequena. Diferença pequena? 1.800 e poucos votos? Claro, com a surra levada em 2004, em 2008, dada pelo Elmes, de quase 7.000 votos, é realmente pouco voto. Então essas 2 surras seguidas, essas 2 lenhas, não saem diariamente do coração e da mente de gente que vem para cá única e exclusivamente para atrapalhar a administração, para querer espizinhar. A hora que alguém dessa administração começar a fazer o que da outra administração já deveria ter sido feito, a coisa vai ficar difícil para se trabalhar. Por quê? Porque vai se começar a buscar na justiça o reparo de danos. E eu quero dizer, vereadora Elialda, que eu não tenho nenhum preconceito, e já deixei isso aqui muito claro na primeira oportunidade que eu falei aqui esse ano. Primeira oportunidade. Eu tenho orgulho de ter ocupado a Secretaria de Saúde. Eu tenho orgulho de no montante de 5.564 municípios, ter conseguido coisas para o município de Tijucas que muitos não conseguiram. Uma UPA, ninguém acreditava. Quando começamos a luta lá em 2010, indo para Brasília, indo na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, para trazer a UPA, algumas pessoas diziam para mim: tu é louco, rapaz, tu não vai conseguir. Por quê? Porque o UPA é para município com mais de 50 mil habitantes, e Tijucas, como se sabe, não tem 50 mil habitantes. Tem gente, tem autoridade, não é autoridade, tem autoridade, falando de UPA, que não sabe nem o que é UPA.
Não tem nem noção do que é UPA. Pensa que é um investimento de 400, 500, 600, 700, R$1 milhão. Não tem noção do que o Ministério da Saúde, do que já está pactuado para ser investido no município de Tijucas em termos de pronto atendimento. Já está pactuado no município de Tijucas. Então, isso dói, e dói muito saber e olhar que quando se fala de saúde e a gente pega as unidades de saúde de Tijucas, que o vereador outro dia falava em cobra, que encontrou cobra, como trocou cobra numa gaveta. Claro, quem procura, né, acaba achando. E esquece de dizer que trabalhava numa unidade de saúde lá em Santa Luzia que não tinha as mínimas condições e que o prefeito Elmes foi lá e fez uma unidade de saúde totalmente remodelada, inclusive climatizada. Que no sul do Rio era a mesma coisa, uma unidade de saúde encarunchada, feia, assim também no Porto da Itinga, onde nós tínhamos ali uma vergonha de uma unidade de saúde que foi colocada aquela no chão e foi feita outra. Uma unidade de saúde que tinha, pasmem, 32 metros quadrados. Assim foi feito no centro da Itinga, com a ampliação da unidade. Assim foi feito no Campo Novo, com a ampliação da unidade. Assim foi feito no bairro de Areias, com a construção de uma grande unidade de saúde que hoje lá atende toda a população. Não só a população de Areias, como a parte do 15 de novembro. Assim também foi feito o Centro de Promoção à Saúde, o SEMPS, lá na praça, que faz atendimento de quimioterapia, de fisioterapia e hidroterapia, que nunca nessa casa tiveram a coragem de elogiar, de dizer que o serviço era bom. Nunca foram lá conhecer o serviço e ficam falando mal do serviço, porque isso é fácil. Falar mal dos funcionários, dizer que os funcionários não trabalham, que são vadio e isso e aquilo. Claro, é fácil. Eu quero ver é estar no lugar, na pele de quem trabalha. Os dois locais hoje mais difíceis de se trabalhar, sem dúvida alguma, é na educação e na saúde. Na educação, porque nós vivemos um momento de total desintegração da família. E na saúde, nós vivemos um momento onde a maioria das pessoas deixaram os seus planos de saúde e estão nas portas dos postos de saúde querendo atendimento. E atendimento não é para hoje, é atendimento para ontem. A senhora não sabe, a vereadora não sabe, né? Não sabe, desconhece, porque não acompanha. Se acompanhasse, saberia. E quando tenta acompanhar, ainda é com o intuito de tentar, digamos assim, fazer alguma coisa para atrapalhar. Então tem que tirar a máscara, vereadora. Vamos tirar a máscara. Vamos tirar essa máscara de boazinha, de mocinha boa, de mocinha humilde, de mocinha corretinha. Eu lhe conheço, vereadora. Nas próximas sessões, quando eu tiver mais tempo, eu vou dizer as formas que eu lhe conheço. E a senhora sabe disso, as formas que eu lhe conheço. E eu posso aqui citar várias formas de como eu lhe conheço. Então a senhora não tem moral para chegar aqui nessa casa e dizer que a secretária Sheila é incompetente. Está lá, como defesa civil, para quê? Para ajudar o município, não ganha para isso. E o decreto não foi feito somente por ela, foi feito pelo pessoal do bombeiro, da polícia militar, pessoas da comunidade. Não é uma única pessoa que decide. É que a senhora tem essa ideia de que tudo tem que ser decidido por uma única pessoa. No caso, a senhora, uma ideia, uma vontade de querer mandar, de querer, né? Uma vontade sufocante de querer ter o poder. E não é bem assim. Lá na Comissão de Defesa Civil é uma decisão colegiada e aquilo que a maioria decide é realmente acatado. Se essa comissão não teve muita propriedade em fazer essas definições, a culpa não é da secretária Sheila. Tem que culpar quem? O todo. E daqui para frente, vereadora, a cada sessão que eu tiver a oportunidade, vai ser a história, e a senhora me conhece, como eu lhe conheço, já lhe falei, do bateu, levou. Bateu, levou. Não tem essa história, não tem essa situação de querer dar uma de boazinha, de menina correta, de santinha. Obrigado e boa noite. Passamos agora ao prolongamento do expediente. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 82 de 2013, de autoria do vereador José Leal da Silva Júnior.
A indicação 82 solicita ao senhor prefeito que analise a possibilidade de viabilizar a elaboração de um projeto de construção de uma escola de ensino infantil no bairro da Joaia para atender as crianças da creche do referido bairro. Neste sentido, solicita inclusive que seja previsto na elaboração do projeto a ampliação do número de vagas. Em discussão. Com a palavra o vereador autor, vereador José Léo da Silva. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que aqui nos prestigiam e ouvintes da Transamérica. Essa é uma indicação até a pedido da comunidade devido hoje essa creche está localizada na rua Caetano Rita e como a população está crescendo e aquela creche ali não contempla mais o número de crianças que tem que ser colocada. Precisa de uma área melhor para até uma prática de lazer. Então, até em conversa com a secretária do município, ela se mostrou bem com vontade de fazer esse projeto, já está conversando com o prefeito, então fiz a indicação no sentido no pedido da comunidade. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Leal da Lemos. Quero aqui compactuar com a indicação do vereador Leal e até dizer que não é só na questão de falta de espaço físico, é que na verdade aquela creche, ela não está numa localização, está anexo ao posto de saúde, né? Então está ali diariamente com pessoas com viroses e contágio, realmente precisa ser modificado. Até sugiro, e nós temos o Executivo, o Poder Público tem um imóvel que era do Dr. Antônio, está lá, né, sendo usado por pedintes, usuários de drogas, né, e é até um crime o que está acontecendo com aquele imóvel, né, está sendo depredado. Então a gente até sugere que ali faça uma reforma, é um espaço grande, bonito, tem um estacionamento, tem um espaço bom para se fazer uma creche. Fica aqui a sugestão, né, e realmente o bairro da Joaia precisa de uma creche. Aliás, Tijucas é carente, né? Nós não temos. Bairro 15 de Novembro, Nova Descoberta e outros bairros que nós temos. Inclusive, o bairro onde eu resido, que é o Universitário, que também necessita de creche. Então, é uma carência muito grande, mas realmente ali é uma situação que precisa ser mudada e urgente, porque aquelas crianças estão passando com... propensas a estar doentes, né? Não tem como ter uma creche anexa a um posto de saúde. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, a única votação, a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontra, está aprovado. Peço agora à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 83 de 2013, de autoria do vereador Éder Muraro. A indicação 83 também solicita ao prefeito que analise a possibilidade de providenciar a transferência do atendimento do posto 24 horas Orlando Barreto, bem como o repasse financeiro feito ao referido posto de saúde, incluindo também todo o corpo clínico pertencente a esta instituição para a emergência do Hospital São José e Maternidade Chiquinha Galotti. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a única votação. Com a palavra, o vereador Sérgio Cordeiro. Gente, nós estamos falando no fechamento do pronto atendimento 24 horas. E ninguém vai discutir. Eu quero discutir. Acho que se o prefeito mandar um projeto de lei para essa casa, fazendo essa transferência e tendo em vista que a UPA deve demorar em torno de 1 ano para entrar em funcionamento, em completo funcionamento, nós, sem dúvida alguma, teríamos uma outra situação. Porque o pronto atendimento, quando foi criado, ele tinha um objetivo e a realidade da cidade era outra. Hoje,
nós temos uma outra realidade. No dia que nós fizermos, Éder, a audiência pública, e que vier o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, e que vier alguém da regulação, eles vão fazer a pergunta que inúmeras vezes já foi feita aqui no município de Tijucas. Por que o município mantém 2 portas de entrada de urgência e uma de emergência no nosso município, com um município de 30 mil habitantes? Estrategicamente, e na forma como está sendo organizada a saúde, a partir do decreto 7.508, que é insistentemente eu vou falar nisso nessa casa, porque é uma norma nova, que regulamentou a lei 8.080, ali nós falamos em sistema de rede. E o que é sistema de rede? Sistema de rede é você dispor de vários serviços numa determinada região e várias regiões com serviços diferentes, para poder imbricar, para poder juntar na mesma região vários serviços, formando um todo de serviço. Ou seja, cada município seria responsável por um tipo de serviço para a região, e a região estaria então com uma série de serviços à sua disposição. Aqui em Tijucas nós temos justamente o contrário, 2 portas de urgência. E o que é que acontece na prática? Acontece na prática o seguinte: o município tem que remunerar médico, enfermeiro, 24 horas por dia, técnico de enfermagem, pessoal de limpeza, gasta material, gasta luz, gasta papel, gasta isso, gasta aquilo. O hospital, a mesma coisa. Se chegasse num acordo onde o hospital, que tem a melhor estrutura, porque é bom que se diga, o pronto atendimento 24 horas não tem estrutura física, ele não foi feito, a sua fundação e a sua planta não foi feita para urgência. Aquilo foi um negócio que para a época era meio um postão, mas não para fazer o tipo de atendimento que se pensa em fazer. Tanto é verdade que esses anos todos, ninguém inventa de colocar média complexidade ali dentro. Quer colocar média complexidade ali dentro, a vigilância sanitária do Estado vem e fecha. Porque ele não tem, ele não foi criado para isso. As paredes não são para isso, as divisórias não são para isso, o sistema de ventilação não é para isso, o sistema de esgoto não é para isso, o sistema hidráulico não é para isso. Então nós precisamos ter, Éder, essa visão. Agora, o que há muito, eu quero ver ter coragem para explicar para a população de que a partir de determinado momento, que aí tem que fechar ali e ficar como uma unidade de saúde. Não tem essa de ficar até 7 horas da noite, até não sei o quê. É uma unidade de saúde das 7 da manhã às 7 da noite. E nós teríamos o quê? 2 médicos no hospital. Teríamos 2 médicos no hospital. Os 2 médicos estariam trabalhando lá no hospital. Porque hoje, da forma que se trabalha, eles trabalham, cada um trabalha para um lado. E eles não se conectam. Os funcionários não se conectam. Não existe qualquer tipo de estratégia que se faça para a população procurar quando é o PA e quando é o hospital. Os recursos gastos ali são altos, realmente. E o Estado vai questionar. O Estado vai questionar porque isso é inadmissível numa cidade como a nossa, quando está falando de rede de saúde, você ter 2 portas de atendimento. Então eu acho que é uma discussão que deve ser feita, que deve ser bastante amadurecida, com a participação de todos, no sentido do quê? De providenciar, se for o caso, até que a UPA comece a funcionar, fazer essa alteração. Após a UPA entrar em funcionamento é outra coisa, porque nós estamos falando em 2 médicos por turno, um clínico geral intensivista e um pediatra. Nós estamos falando de uma estrutura onde vai ter equipamento de ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, onde terá possibilidade de, inclusive existe até a possibilidade de ter um tomógrafo. Sabe-se que na UPA você vai ter 3 situações. Ou você vai para casa após 24 horas, ou você vai
para um hospital de referência, que não é o hospital aqui em São José, que não vai ser referência da UPA, ou você vai para a parte oeste da UPA, que é o necrotério. São 3 situações só, não tem outra, não existe outra. Então, quando a gente fala para as pessoas, mas na UPA tem necrotério? Claro que tem, na UPA tem necrotério, porque é um negócio muito maior do que isso que nós temos aqui. Aí, quando tivermos a UPA, aí sim poderia se sentar e reestabelecer essa questão. Agora, acho que é uma discussão que merece ser feita e com a participação principalmente dessa casa, para que o prefeito também não tome uma decisão, se for o caso, sem estar amparado. Em aprovando essa indicação, parte-se do princípio que todos os vereadores dessa casa são favoráveis ao fechamento do pronto atendimento 24 horas. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador autor, vereador Éder Muraro. Bom, eu acho que tem que ter coragem. Eu acho que tem que ter coragem, sim, porque muita gente vai interpretar a coisa diferente daquilo que eu penso. E muitos vão achar que eu estou certo. O vereador tem um conhecimento técnico da coisa, já deu planou a coisa com propriedade, mas no dia a dia a gente vê que realmente existe uma confusão, né, das pessoas. Emergência, urgência, e vão tudo ali, aí vai para o hospital, volta do hospital, vem por 24 horas. Só que 24 horas hoje ele tem um custo alto para manter aberto, né? Extraoficialmente, mais ou menos, baseia-se de 100 mil, entre 100 e 100 e poucos mil, né? Eu acho que é por aí. Mas se fechasse hoje 24 horas e passasse toda essa estrutura, inclusive a ambulância, inclusive o SAMU, que ficasse direto lá no hospital, porque na maioria das vezes a ambulância tem que atender mesmo é o hospital, né? Então que passe tudo isso lá para o hospital, eu acho que seria interessante e acho que é um anseio. O prefeito tem que ter coragem de discutir e ter coragem para fechar, né? Que eu acho que se tu vai lá e tu te candidata a prefeito de uma cidade, tu tem que ter peito, e ele tem que ter peito. E eu não tenho medo nenhum não de falar aqui, como já falei antes aqui, eu acho, tenho certeza absoluta que aqueles valores que são investidos ali no 24 horas, que se passasse para a emergência do hospital, seria para nós muito melhor mesmo. Eu espero que os vereadores me ajude nessa indicação, que seja favorável, e como diz o vereador, acho que tem que ter uma discussão. Temos aí dia 8, né? Foi marcado para dia 8? A mesa está tentando para dia 8 a audiência pública, onde já vai dar para se discutir alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Continua a discussão. Eu quero fazer a discussão dessa indicação. Quero também fazer um cumprimento especial aos funcionários da saúde, Cláudio, Luiz Fernando, o pessoal todo da Secretaria Municipal de Saúde, nosso ex-procurador aqui, o Dr. Paulo Abdala, a todos os demais presentes, a Léo, o Leomar, o Beto, o Ismael, o pessoal todos aqui, o Aldinho, que sempre vem, o Éder, funcionário desta casa também, e dizer do meu apoio para a discussão no que se refere a essa indicação. Eu, como o vereador Sérgio, já tive a oportunidade de ser secretário municipal de saúde e peguei bem na hora aguda do posto 24 horas, né, no início de administração, e me recordo, vereador Sérgio, me recordo da passagem do dia 31 de dezembro de 2000 para o dia 1º de janeiro de 2001. Quando nós íamos assumir uma administração, não tínhamos nenhum médico de plantão. Naquela noite, não tínhamos nenhum frasco de soro, nenhum equipo, nenhuma agulha, nenhum gaze e muito menos esparadrapo. E assim, nós iríamos iniciar uma administração no dia 1º de janeiro de 2001, com o posto de saúde 24 horas aberto. Sem nada, praticamente sem nada. Por outro lado, nós tínhamos a emergência do hospital funcionando, né? E dentro das suas características normais. Quando eu chamo essa discussão em baile, chamo por uma situação. As duas portas abertas, tanto 24 horas quanto o hospital,
o que me chama a atenção é a resolutividade, a capacidade de resolver o problema do nosso cidadão. E eu acho que essa discussão é salutar. Nós temos que resolver assim. Nós estamos gastando dinheiro público com duas portas e sem resolver o problema da comunidade. Nós precisamos resolver de uma vez por todas. Chega, nós somos uma cidade com mais de 35 mil habitantes hoje, não é? Temos uma população flutuante alta e nós precisamos resolver, Fernando. Nós precisamos ter a situação concreta de que o indivíduo chegou ali infartado, ele vai ser resolvido o seu caso e não vai morrer nem aqui nem ali, ou pelo menos vai se tentar salvar a vida com capacidade de resolver e não como se encontra hoje. Então eu quero cumprimentá-lo, acho que estava mais que na hora de chamar a discussão, sim, ver quanto é que gasta o 24 horas, quanto gasta a emergência do Hospital São José, e nós temos a capacidade de gerenciar melhor esse recurso e trazer, vereador Jean, com certeza, a discussão para resolver o problema e dar resolutividade, garantindo a saúde da nossa população. Continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Elizabeth. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Transamérica. Eu não entendo muito de contas da saúde, aliás, não entendo muito não entendo nada de contas de saúde, não sei. Mas eu entendo de que quando a gente fica doente, a gente bate na porta do hospital, do posto de saúde, e olha que se é uma coisa que a gente vive dia a dia, está aí os funcionários motoristas da saúde, que sabe que volta e meia eu ligo, estão com fulano, deixaram o ciclano lá, pois é, como é que ele está, e eles sempre muito atenciosos, todos, inclusive a própria secretária, Serginho também, quando secretário, porque se é um local onde eu vou muito, e é difícil o dia em que eu não vou, é a saúde. Porque tem sempre gente precisando da gente para resolver alguma situação de saúde. Seja para levar, seja para internar, seja para estar dando um apoio, seja para estar buscando um exame, agendando uma consulta, vendo se não dá para ser mais rápido. Então, é uma constante as nossas idas e vindas na saúde. E a maior preocupação hoje realmente é com o fechamento do hospital. E eu penso que o bom senso deverá prevalecer nessa situação. E se é que tem que fechar o 24 horas, porque a gente vê que a situação dos lugares, e aí acabam não fazendo aquele serviço que a população necessitava, pois que fechem. Pois que fechem. Eu sou de total acordo, que fechem, que façam um serviço que tem que ser feito. O que não dá para mim entender e preocupada, eu estou vendo que essa situação vai chegar agora em abril e teremos as portas fechadas, e isso não entra na minha cabeça, porque muitas pessoas criticam o hospital, mas é ali o primeiro atendimento. É ali o nosso primeiro socorro. Quer queira, quer não, é o nosso primeiro socorro ali. Se às vezes o paciente chega ali e não dá para fazer viver, porque acontece, eu já tive situações na família em que não deu a tempo de levar para Florianópolis, mas o atendimento primeiro foi ali. Imagine se não deu para chegar a Florianópolis. Imagine não ter passado por ali. Como é que ficaria? No meio da estrada? Então, eu só quero e tenho certeza de que o prefeito Valério, nesses poucos dias em que ele assumiu e com tantos problemas, e tenho certeza de que ele com a sua equipe saberá o que é melhor para o nosso município. E se tiver que pagar um preço, porque às vezes as pessoas falam e não entendem. Se tiver que pagar um preço para que o 24 horas seja fechado, pois que o prefeito Valério feche o 24 horas, deixe como atendimento que deverá ser e passe tudo para o hospital, para nós não termos as portas do hospital fechadas. Porque é inadmissível se as portas do hospital forem fechadas, e a minha preocupação ainda é maior, se forem fechadas só para o SUS
e ficar aberta para atender convênio particular. Aí é de matar o pobre mesmo, né? Aí é querer que o pobre morra mesmo antes de chegar a qualquer lugar para ser atendido. Então, peço mais uma vez, concordo com a indicação, nem ia discutir, porque é uma indicação, o prefeito vai fazer, se ele quiser, se ele, com a equipe, achar que deve fazer, mas me senti na obrigação de dizer que, como membro, né, como vereadora do partido do prefeito Valério, eu apoio total fechamento do posto 24 horas. Como disse o vereador Sérgio Murilo, posto 24 horas, me lembro como se fosse hoje da inauguração daquele dia. E foi para o momento. Foi para o momento. Naquele momento, nós não tínhamos o número de habitantes que temos hoje. Hoje os problemas vieram, mais situações, e às vezes eu acho, e desculpe a ignorância se eu estiver falando uma besteira, mas como cidadã, como pessoa que usa e vivo, mais uma vez, direto dentro do posto de saúde, às vezes eu acho que ali está um desperdício de dinheiro, porque não consegue, as pessoas que estão lá trabalhando não conseguem fazer muito porque não tem condições. Assim como, às vezes, o próprio hospital já não dá as condições que nós precisávamos e tem que enviar para Florianópolis. Então, penso que, de bom senso, a equipe do nosso prefeito Valério vai ver o que é melhor para o nosso município. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Peço agora à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 84 de 2013, de autoria do vereador Sérgio Murilo Cordeiro. A indicação 84 também solicita ao prefeito que analise a possibilidade de providenciar projeto de lei a ser encaminhado a esta Casa de Leis, objetivando promover a criação para a concessão, bem como a prestação de contas de diária aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão. Com a palavra o autor, vereador Sérgio Cordeiro. Bom, presidente, colegas vereadores, há muito tempo que essa questão dos motoristas da Secretaria de Saúde, ela vem sendo empurrada de barriga. E tenho aqui vários motoristas presentes que podem testemunhar o que eu vou dizer. Os nossos motoristas da Secretaria de Saúde, seu Dinho, eles não têm diária. Eles recebem um adiantamento e, ao final do período, ao final do mês, esse adiantamento, ele, como todo e qualquer adiantamento, ele precisa ser prestado conta, e prestado conta de uma forma bastante difícil e muito burocrática. Veio agora uma instrução normativa do Tribunal de Contas do ano passado que dificultou ainda mais o trabalho dos motoristas da Secretaria de Saúde, que diariamente muitos vão mais de uma vez por dia, principalmente para Florianópolis, para Itajaí e para outros locais. E olhem a romaria que precisa ser feita pelo motorista para conseguir esse adiantamento, que no final, deduzindo 20 dias de trabalho, vai dar um adiantamento de R$15 dia. Eu falei R$15 por dia. R$300 por mês. Ele recebe, ele tem que trazer nota, que é o tal do cupom fiscal. O tal do cupom fiscal, às vezes ele está lá no infantil, o cidadão lá daquela lanchonete,
é onde ele pode fazer o lanche, porque ele tem que sair corrido. Ali não tem ainda o cupom fiscal, porque ainda tem o prazo para se estabelecer. Ele tem que ir lá buscar o carimbo do atendimento que teve lá naquele hospital. Nem sempre os funcionários estão dispostos a estar carimbando carteirinha de motorista. Depois ele vai no CEPOM pegar o paciente, lá ele salta, ao invés de pegar só o paciente, ele tem que entrar lá e pegar de novo mais outro carimbo. Aí ele vai lá no regional pegar outro paciente, ele tem que entrar lá, encher o saco do outro funcionário e pegar outro carimbo e trazer para comprovar esse gasto exorbitante de R$15 no dia. Que para eles, no dia a dia, muitos têm que almoçar, muitos têm que fazer lanche e outros até às vezes jantar, motorista de ambulância e por aí afora. Então o que é que nós estamos propondo? Que seja criada uma diária, e eu coloco na justificativa, a exemplo da diária que existe para prefeito, secretários e vereadores. Vocês sabem, quando um vereador viaja, o prefeito ou um secretário, o que é que ele precisa trazer? Ele precisa trazer o comprovante que ele esteve lá naquele local. Então, se ele foi a Florianópolis, ele traz um ticket de estacionamento, ele traz uma notinha de almoço, ele traz qualquer coisa. E ele não precisa provar mais nada. E a nossa diária não é de R$15. A nossa diária, para não pernoite numa cidade como Florianópolis, é R$120. Eu estou falando de 15. Então, olhem bem, se o prefeito não precisa dessa burocracia, se o vereador não precisa dessa burocracia, se o secretário não precisa dessa burocracia, por que eles que vão diariamente precisam de toda essa burocracia, dessa carimbeira toda, dessa história toda? Então, o objetivo é criar uma diária e não adiantamento. Para quem? Quem é que vai gestionar? O gestor da saúde. Ó, fulano vai para Florianópolis, está aqui a diária. Foi, recebeu. Não foi, não recebeu. E simples assim estamos conversados. Porque essa instrução normativa do Tribunal de Contas do ano passado veio para quebrar tudo. Para ter uma ideia, eles agora estão numa situação que muitos estão aí com dificuldade para receber o adiantamento. Por conta dessa história de carimbo de cá, carimbo de lá, aí ele está com preocupação do paciente que acabou de fazer uma hemodiálise, que está vomitando, que está tonto, que está, tudo estrupiado, mas ele tem que também se preocupar lá com, ao invés do paciente, com o carimbo. Ele tem que voltar atrás do carimbo, bota o carimbo, porque se é um carimbo, senão ele não pode almoçar. Então, é nesse sentido que nós queremos que seja feita a diária para os motoristas da Secretaria de Saúde. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Éder Muraro. Quero parabenizar o vereador Sérgio e quero dizer que eu também, Sérgio, ando muito em Florianópolis e muitas vezes fico lá, quantas e quantas vezes, agora até já está mais tranquilo, mas muitas vezes ficava lá sem um centavo para almoçar, para jantar. E o trabalho do pessoal da saúde eu acompanhei bem lá. Então acho que a diária tem que ser boa também. Não adianta também mandar 20 nem 30 reais. Tem que ser uma diária para que realmente... Porque o trabalho do rapaz é um trabalho de ação, de assistente social, de médico, de pai, de mãe, tudo. Eu conheço bem o trabalho deles. Então acho que é merecido que dê uma diária, que o prefeito dê uma diária, porque não são muitos motoristas também. Se fosse uma quantidade enorme, mas não é. Então eu acho que tem que valorizar e que seja um valor que realmente vale a pena. É isso aí. Continue a discussão. Eu também quero cumprimentar o vereador Sérgio pela indicação. Quero fazer das palavras do Sérgio um apelo também ao prefeito e aproveitar as palavras do vereador Éder também. Que seja realmente uma diária compatível com a função, até porque eles cumprem não só a função de motorista, e a questão do horário é uma questão de doação.
Então, quero aqui cumprimentá-los, já que estão presentes nesta noite. São todos nossos amigos, são todos servidores municipais, nossos conhecidos, e que realmente prestam não só o trabalho de motorista, mas prestam outros trabalhos. Muitas vezes, Sérgio, além da sua alimentação, ainda ajudam a alimentar quem eles levam para Florianópolis. Canso de ver isso, né? Muitas vezes tem lugar que não dá para estacionar. Eles vão lá, estacionam e ainda tiram os R$2 do bolso para dar de gorjeta para o cara do estacionamento. Isso sai do bolso de cada um servidor que trabalha na frente da Secretaria Municipal de Saúde como motorista. E aí vai então o nosso pedido, o nosso reforço junto ao prefeito para que providencie isso e com a máxima urgência. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Wilson Poço 5. Senhor presidente, tem um problema também dos motoristas 1, que foi cortada a insalubridade. Também poderia incluir nisso que eles recebam essa insalubridade, tá? Parabenizando que os motoristas realmente merecem, sim. Isso é indiscutível. 4 horas da manhã eles saem com o carro lotado, voltam não sei que horas da noite, e é um bate e volta. Carro lotado vem, carro lotado vai, carro lotado vem, carro lotado vai. Nada mais justo. E também pedir, eu sei, eu vou até entrar com requerimento, que os motoristas, também foi cortada a insalubridade deles, não se vimos técnico nenhum avaliando, e eles também correm risco, sim, porque eles levam material infectado. Só que aí é outro tema. Com certeza. Okay? Continue a discussão com a palavra a vereadora Elizabeth. Eu também quero parabenizar, aproveitando a presença de vocês, pelo trabalho que vocês fazem, e dizer, há 33 anos passados, nós não tínhamos o que temos hoje na saúde. Minha mãe teve câncer, e sabe como é que ela ia fazer a químio e a radioterapia? De ônibus. E eu acompanhei, porque a gente não tinha carro naquela época, eu acompanhei o quanto era doído vir no ônibus de linha, que tinha que ir a pé até na rodoviária, para de lá pegar um ônibus. E a gente que tem problema de saúde na família, quem tem uma pessoa em casa com câncer, que faz químio, que faz rádio, sabe o que eu estou falando. O quanto é doído já ir fazer. Agora, imagine vocês, há 30 e poucos anos atrás, quando tinha que ir de ônibus, esperar o ônibus, né? A pé até lá o Hospital São Sebastião, que fazia naquela época no Hospital São Sebastião. Hoje as coisas mudaram. Então, se a saúde não é o ideal que nós queremos, e temos que lutar para que seja sempre melhor, com certeza, mas hoje, 30 e poucos anos, nós temos, né, abnegados, que são a profissão de vocês, de levar, e o carinho com que levam essas pessoas para Florianópolis e trazem. E hoje nós temos a chance de ter, né, o transporte gratuito. E aí eu digo que tem tanta gente com um baita carro do ano, que deixa o seu carro e vão nos carros da saúde, né? Mas isso é uma questão de consciência, é uma questão, às vezes, de pessoas que não sabem andar em Florianópolis, tem um carro, tem tudo, mas não sabe, né? Não dispõe, ocupam a saúde, e a saúde não pode se negar, porque SUS, saúde pública, é para todos, independente de ter o carro do ano ou de não ter carro. Mas quero dizer que também concordo com a indicação, e tenho a certeza de que o Valério, nosso prefeito, terá o bom senso de ver o que é melhor, o que realmente as condições financeiras que tem para fazer valer a indicação do vereador Sérgio Murilo. Continua a discussão com a palavra o vereador José Léo da Silva. Também sou favorável, vereador, a essa indicação, e espero que o Executivo veja um valor decente para que os nossos trabalhadores, que eu acredito que além de um trabalho de motorista, eles fazem um trabalho social muito importante, que é confortando essas pessoas que necessitam tanto dessas viagens. Então, sou favorável à indicação. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, é a única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora suspendo a sessão por 5 minutos para uma pequena reunião, para que possamos votar a ordem do dia no gabinete da presidência. Está suspensa a reunião por 5 minutos.
pouquinho, só para a gente ver uma questão. Estamos transmitindo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tijucas. Aguarde, em instantes retornaremos. mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao
vereadores continuam reunidos. Em instantes, retornaremos com a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tijucas. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis. Boa noite. Estamos transmitindo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Em instantes, retornaremos. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, 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 down. Alô, alô, marciano, a crise tá virando zona.
Voltando agora então aos trabalhos, solicitamos a secretária para iniciarmos a ordem do dia da última sessão legislativa do mês de março. Peço agora à senhora secretária e peço aos senhores vereadores, consulta o plenário, se os projetos específicos hoje da ordem do dia podem ser em única votação, inclusive os projetos de resolução que estão na pauta. Não havendo discordância do plenário, peço à senhora vereadora que faça a leitura do projeto de resolução número 64 de 2013, para que seja discutido e votado em única votação. Projeto de resolução número 64/2013 concede gratificação a profissional da área contábil para assinar a contabilidade do Legislativo. Em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Cordeiro. Senhor presidente, só para deixar claro que tal situação vai se perpetuar até a realização de concurso público, correto? Correto. Procede a vossa indicação. Na verdade, bem lembrado, eu vou pedir permissão aos colegas vereadores para também fazer a discussão a respeito. Esse projeto visa atender hoje a contabilidade da Câmara Municipal de Vereadores e até a realização do concurso que acreditamos, num prazo de 60 a 90 dias, estará devidamente formalizado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em única votação, o projeto de resolução número 64/2013. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Peço agora à senhora que faça a leitura do projeto de lei complementar número 6/2013, bem como o parecer. Projeto de lei complementar número 06/2013. Ele altera dispositivos da lei complementar número 007 de 3 de janeiro de 2011, que dispõe sobre os cargos, atribuições, habilitações, cargas horárias, salários, vagas e carreiras para os servidores da Câmara de Vereadores no município de Tijucas e da outras providências. O parecer foi pela aprovação por unanimidade das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o referido projeto, conforme a orientação e acompanhamento do plenário, é em única votação. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado com abstenção? Rejeição do vereador Sérgio Cordeiro. E peço agora à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 2176 de 2013, bem como o parecer das comissões. O projeto de lei 2176/2013 autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder ou permutar servidor estável e dá outras providências. Esse projeto também teve aprovação por unanimidade nas comissões. E ele autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder ou permitir servidor estável de um órgão para outro da União, do Estado e dos municípios de Santa Catarina. Conforme orientação e deliberação desse plenário, coloco em única votação o referido projeto de lei. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Peço agora à senhora secretária
Com o voto contra da vereadora Lealda Lemos. Está aprovado com o voto contra da vereadora Lealda Lemos. Projeto de lei número 2173 de 2013, de autoria também do Executivo. Peço à senhora secretária que faça a leitura do mesmo, bem como seu parecer. Projeto de lei número 2173/2013 autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder professores auxiliares de serviços gerais e merendeira mediante convênio, termo de ajuste, ao Centro Assistencial Espírito Santo. Esse projeto também teve a aprovação por unanimidade das comissões de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento. Continue em discussão. Aliás, em discussão, não é? Continue em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em única votação, conforme a deliberação do Pleno. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito agora a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 2172 de 2013, bem como o parecer das comissões. Projeto de lei 2172/2013 também pede autorização para o Poder Executivo pede autorização para ceder professores mediante convênio, termo de ajuste, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Também ele teve a aprovação por unanimidade das comissões. Em discussão, o referido projeto. Eu quero... Com a palavra, a vereadora Elizabeth. Esses dois últimos projetos agora é um trâmite para legalizar a cedência, vamos dizer assim, a palavra, ceder professores da rede municipal para a APAI e para o Centro Assistencial Espírito Santo, que há anos a gente já dispõe para ajudar. Tanto a APAI, o município já ajuda, tanto a APAI como o Centro Assistencial Espírito Santo, que ali temos a creche que atende crianças de 0 a 3 anos e é um trabalho em que elas desenvolvem e que sem ajuda, sem a parceria da prefeitura, fica inviável essas duas instituições, o funcionamento delas. Portanto, eu sou de parecer favorável ao projeto, porque as duas instituições são merecedoras. Em discussão. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em única votação, conforme a deliberação do plenário, o projeto de lei número 2172. Os vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Peço agora à senhora secretária que faça a leitura da introdução do projeto 2171 de 2013. Projeto de lei 2171 altera a lei municipal número 2325/2010. Esse projeto também foi aprovado nas comissões e teve a aprovação por unanimidade da CCJ. Em discussão. Da CCJ e das demais comissões afins, né? Em parecer em conjunto com as outras comissões, né? Serviços públicos também, né? Em discussão. Conforme deliberação do plenário, em única votação, o referido projeto. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Peço agora à senhora secretária que faça a leitura da introdução, bem como o parecer das demais comissões, do projeto de lei número 419 de 2013. O
Projeto de Lei 419/2013, ele determina a instalação de cadeiras para clientes nas agências bancárias. Esse projeto de lei é o projeto do presidente desta casa, Luiz Rogério da Silva, e ele também teve parecer favorável nas comissões. Em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Cordeiro. Não me manifestei na primeira votação, presidente, mas queria também me manifestar concordando com o projeto, já havia votado favorável, mas parabenizando pela medida, tendo em vista a análise da situação atual das agências bancárias. A partir do momento que aparece uma matéria dessa envergadura, a gente começa a ter um pouco mais de atenção sobre a situação. E acredito que em relação aos bancos, há uma série de outras questões que nós precisamos resolver, inclusive com a parceria do PROCON de Tijucas. Eu tive a oportunidade de ver aqui o funcionário do PROCON numa agência bancária, numa discussão até um pouco acalorada, porque não queriam dar aquele comprovante que a lei, que é inclusive uma lei da nossa autoria, o comprovante do tempo na agência bancária. Quer dizer, o banco queria se negar devido ao tempo que ali estava. Quer dizer, se já tenta negar para o diretor do PROCON, imagine para um simples mortal que está ali no dia a dia. Então, parabéns pelo projeto e que ele seja apenas o início de muitos outros projetos que essa Casa de Leis precisa fazer para regulamentar essa questão. Obrigado. Continue em discussão. Eu quero me manifestar também a respeito do projeto. Houve colaboração de vários vereadores nesta casa para a construção desse projeto. Uma colaboração também da vereadora Lialda, no que se refere ao número de cadeiras especiais para portadores de necessidades especiais, gestantes e idosos. E outras colaborações de outros vereadores que vieram a construir esse projeto de lei, que agora vai para o Executivo, após aprovado aqui, para que seja sancionado e transformado em lei. Espero também, vereador Sérgio, que junto com aquele projeto anterior, de vossa autoria, ele venha somar mais um instrumento, mais uma ferramenta para o nosso PROCON cobrar aqui das entidades instaladas no nosso município o maior respeito com o seu cliente, com as nossas gente de Tijucas e com as pessoas que precisam dos serviços que realmente hoje deixam muito a desejar. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, em única votação conforme deliberação do plenário, o projeto de lei número 419/2013. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado em única votação. Agora, antes de encerrar a sessão, nós já no dia 10 de março recebemos do Conselho de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente de Tijucas a solicitação para indicação de 2 membros desta casa. Lembrando que anteriormente, para o mandato de 2 anos, era o vereador Fernando Fagundes e a vereadora Marilu. Como o mandato encerrou, nós precisamos hoje discutir aqui e escolher 2 membros, um titular e um suplente, para compor o Conselho de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente. O vereador Fernando se manifesta para a sua participação. Gostaria de mais que outro vereador se manifestasse. Outro vereador que se manifestasse, vereador Paulo Sartori. Vereador Paulo Sartori. Vereadora Elizabeth Miames. Então ficou vereador Fernando Fagundes e vereadora Elizabeth Miames. Eu agora passo para a Comissão de Constituição e Justiça os projetos de lei 2178 e 420, para que seja dado o parecer com as normas regimentais. Quero agradecer a todos os vereadores por esta noite. Nós praticamente temos zerado a pauta de discussão dos projetos de lei que estavam aqui
nas dependências do Poder Legislativo. Agradecer a todos, desejar aos munícipes e aos vereadores e aos funcionários da Casa Legislativa, aos ouvintes da Transamérica, uma feliz Páscoa, que o Jesus possa nos iluminar, Deus Pai nos tenha proteção, e não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 8 de abril, a hora regimental. Está encerrada a reunião, muito obrigado e agradeço mais uma vez a todos os vereadores. A Rádio Transamérica transmitiu a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Tijuca.